Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista de la Defensoría del Público, siempre en defensa de las audiencias, esta vez con Manuela Dávila. Manuela Dávila es periodista, es escritora, es una política brasileña y es fundadora de una ONG, Y Si Fueras Tú, Si Fosse Você, que se enfoca en crear contenido para combatir las noticias falsas y también para combatir un fenómeno que se ha difundido mucho en la Argentina y en todo el mundo, hay que decirlo, como son los discursos violentos por vía digital. Fue la concejala más joven de Porto Alegre con apenas 23 años y también la diputada federal más votada de Brasil en el 2006 y en el 2010. Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y en el 2018 fue candidata a vicepresidenta de la fórmula que encabezó el PT, el Partido de los Trabajadores. Bienvenida, Manuela. Oi, Miriam. É uma alegria poder conversar contigo e com todas e todos que nos assistem. Manuela, ¿cuándo te hiciste feminista? ¿Cuándo tomaste conciencia de que eras feminista? Eu sou de uma geração de mulheres, eu tenho 40 anos, que começou a sua militância sem colocar a questão de gênero como uma questão central, né? Nós achávamos que essa era uma questão superada ou que não era uma questão tão relevante quanto as outras questões de enfrentamento à desigualdade. Mas eu fui eleita parlamentar muito jovem, com 22 anos de idade, né? Então, há quase 2 décadas atrás, no momento em que as violências que as mulheres sofriam eram muito mais silenciadas. Então, para mim, o parlamento foi o espaço decisivo de construção da minha condição de mulher feminista que luta na política. Isso para mim, isso já faz muito tempo, né? São 2 décadas, mas eu sempre acho importante dizer que eu não me reconhecia como uma militante feminista, apesar de já ser uma militante socialista, porque acho que isso tem muita relação com as conquistas das mulheres e das feministas que vieram antes, né? No podemos desconocer el momento político difícil que está atravesando Brasil. ¿De qué manera afecta especialmente a las mujeres y a las diversidades? Eu acho, Miriam, que existem 2 questões centrais, né? Todos os governos neoliberais, mesmo aqueles que não são da extrema-direita, como é o caso brasileiro, são governos especialmente ruins para as mulheres, né? Por quê? Porque são governos que diminuem o papel do Estado. E quando se diminui o papel do Estado, se diminui políticas públicas que são aquelas capazes de garantir a emancipação das mulheres. Então, todos os governos com saídas de austeridade, e o governo Bolsonaro é um desses, são governos que violentam as mulheres. No caso específico do Brasil, além de ser um governo neoliberal, é também um governo de extrema-direita. E, por isso, esse governo é um governo que sustenta o seu discurso a partir da misoginia, né? A partir do ódio às mulheres. Então, esse é um governo que, a partir do presidente da República e da violência que ele pratica nos seus discursos, é inimigo das mulheres. Na verdade, há muitos anos o Brasil vive um circuito político com a violência autorizada. Então, há pelo menos 6 anos, quase 7 anos, desde que eu estava grávida, eu sou alvo permanente de ameaças e de ataques reais, né? Não são só ameaças virtuais, como as pessoas às vezes imaginam que aconteça, são ameaças e ataques. Eu fui agredida muitas vezes, a minha filha já foi agredida muitas vezes. Só que, com o governo Bolsonaro, essa rede de ameaças passou a se sofisticar. Então, nós vivemos no Brasil não só com um Estado que autoriza a violência, mas com um presidente que aciona uma espécie de política de lobos solitários, né? Ele aciona, a partir do seu discurso, aciona pessoas capazes de cometer as violências que ele autoriza de forma discursiva. ¿Podés darme ejemplos de situaciones en que estos discursos violentos se transformaron en violencia física real en Brasil? Todo o tempo, né? Isso não é algo... por exemplo, alguns de nós
É o caso do deputado Marcelo Freixo, por exemplo, do Rio de Janeiro. Alguns de nós são ameaçados por milícias há muitos anos. E o próprio deputado Marcelo Freixo me dizia como é, não que seja simples ou fácil, mas comparativamente, como é mais simples garantir a segurança contra o crime organizado do que contra os lobos solitários do Bolsonaro. Por quê? Porque nós não sabemos de onde vem a violência. Vamos al tema que está bastante relacionado con este tipo de discursos que circulan en redes y en plataformas digitales, a la cuestión conocida como la fake news, la desinformación. ¿Fuiste personalmente víctima, objetivo de una campaña de desinformación y en qué consistió? Na verdade, Miriam, assim, nós temos uma avaliação que eu sou o principal alvo, né? Então, não é uma campanha, são algumas centenas delas, né? São várias, de vários assuntos, mas é um volume muito grande, as pessoas nem têm noção do volume, assim, algumas delas, né? Uma delas, num dia, teve 13 milhões de compartilhamentos, ou seja, a gente está falando numa escala de alguns mil milhões, né? De alguns bilhões, como nós falamos em português, de compartilhamentos de notícias falsas que me envolvem. Então, eu tenho 2 livros escritos sobre isso, né? Então, um deles, inclusive, está agora, nesse momento, em processo de tradução na Argentina. Lo esperamos con ansiedad. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre esto? ¿Y qué pensás de las posibilidades democratizantes que nos habían dado tantas esperanzas con respecto a las redes sociales? Porque fue por las redes sociales que aquí, por ejemplo, en la Argentina, salimos las mujeres a la calle de todas las edades, de todas las extracciones sociales, para pedir que no nos maten más el 3 de junio del 2015 con el Ni Una Menos. Na verdade, a gente precisa entender que a tecnologia é capaz de muitos processos políticos, né? E assim como ela é capaz de mobilizar milhares de mulheres argentinas, assim como ela foi capaz de garantir as minhas eleições, né? Eu sou alguém que teve muitos mandatos parlamentares desde muito jovem, a partir do uso das redes sociais, que não era feita por quase ninguém, né, há 18 anos atrás, quando eu concorri a primeira vez. Então, é preciso saber que as redes são capazes de reordenar, de criar novos espaços, apesar de não serem tão democráticas quanto alguns, de maneira ingênua, imaginam, né, porque ali se mantém as relações de poder e as relações econômicas da sociedade que a gente vive. Elas não estão alijadas da sociedade, elas estão dentro da sociedade. Mas, para mim, aqui existe um dilema que é o que fazer, né? Se as redes são o espaço de propagação do ódio, existem dezenas de discussões sobre isso, né? Mas algumas delas dizem respeito a qual o papel das plataformas com o discurso de ódio e desinformação, porque mais do que a lei, a gente está falando da questão tecnológica, as plataformas têm hoje muita tecnologia e elas não barram a circulação do ódio e da desinformação, porque o ódio é lucrativo, né? Gera engajamento. Então, aqui tem um debate particular, que é da economia das plataformas, né? De como o capitalismo se relaciona com o ódio. Aí existe uma segunda questão, que são as iniciativas de fiscalização e punição. Eu acredito pouco nisso, né? Eu acredito que nós precisamos garantir mais internet para as pessoas, ou seja, mais condições de acessar com mais qualidade conteúdos na internet e garantir programas e ações, inclusive em âmbito educacional, de cidadania digital, fazer com que as pessoas compreendam a responsabilidade delas nesse processo, né, e que também entendam o impacto das ações delas. Como as fake news atingem de uma maneira especial a esquerda, é natural que nós nos vejamos numa contradição. O que fazer? Nós somos aqueles que defendem o não punitivismo, e aí nós passamos a defender o punitivismo, né? Então, a gente precisa separar as pessoas da máquina, né? Separar quem produz e distribui com muito dinheiro sujo fake news de quem, ingênua ou responsavelmente, compartilhe na sua escala doméstica, né? Por quê? Porque são pessoas que têm que ser tratadas diferentemente do ponto de vista penal, né? Cuando
estuve leyendo material acerca de tu recorrido, leí la historia muy interesante de una feminista, bloguera y profesora universitaria, Lora Alonovich. ¿Podés contarnos la historia de Lola y qué es la lei Lola? A Lola, na verdade, é uma pessoa comum, né? Uma professora, uma pessoa que não tem vida pública, né? No sentido, não é uma parlamentar, nunca concorreu a uma eleição, que teve um dos primeiros blogs, ainda antes das redes sociais como nós conhecemos, mas ela teve um dos primeiros blogs feministas do Brasil. E há pelo menos 15 anos ela é alvo de um sistema de desinformação e ameaças, né? E ela sofreu todo tipo de armação, né, por esse sistema. Então, ela foi acionada pelo Ministério Público, né, que é o espaço acusador do nosso sistema de justiça, por crimes cometidos pelos seus caluniadores. Então, eles criavam o conteúdo falso em nome dela e denunciavam esse conteúdo falso ao Ministério Público, que acionava, e ela era criminalmente responsável por aquilo que ela era vítima. Ela é submetida permanentemente a um conjunto de ameaças de morte por parte desses grupos que se organizam na Deep Web. Ela foi a primeira pessoa que conseguiu a condenação, né, de uma pessoa responsável por articular esses chans, esses espaços clandestinos de ódio às mulheres na internet, e ela, então, deu origem a essa lei que tipifica penalmente o ódio contra mulheres no ambiente virtual. ¿Cuáles son las iniciativas que desde la organización, si fuese você, estás impulsando para neutralizar la desinformación y los discursos violentos y el odio en las redes? Nós nos dedicamos a duas questões fundamentais, né? A primeira é justamente a produção de conteúdos educacionais, ou seja, tentar ser, enquanto sociedade civil, um espaço de articulação de iniciativas de cidadania digital. E a segunda é que nós criamos um selo editorial para falar sobre isso. Então, nós lançamos agora, há 15 dias, um livro, por exemplo, que tem o prefácio do presidente Lula, que é esse livro aqui, que é um livro que traz artigos das principais vítimas de desinformação do país, tentando justamente qualificar a discussão e fazer com que essa seja uma discussão que ocupe mais espaço no ambiente público brasileiro. E por último, Manuela, ¿cuál es tu punto de vista sobre los movimientos feministas en la Argentina? Eu acho que as mulheres feministas argentinas têm muito a ensinar, né, para a região, porque é um movimento que tem uma tradição, então é um movimento que tem mulheres históricas, militantes históricas, também é um movimento que deu vazão para isso que vocês chamam de pebas, né, para as meninas muito jovens, e é um movimento que conseguiu perder e acumular forças para ganhar. É muito fácil quando nós ganhamos, né, ganhar é muito bom. Mas as mulheres argentinas tiveram uma derrota muito grande, no momento de uma mobilização intensa, e vocês continuaram lutando, alcançando posições para conquistar a vitória. Então, eu acho isso uma expressão do que nós precisamos refletir, não só enquanto mulheres feministas, mas enquanto defensores da democracia e da possibilidade da construção de um mundo mais justo. Muito obrigada. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias por tu tiempo. Chao. Chao, Miriam. Hasta pronto. Obrigada.